Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro, e graças ao Senhor, estamos caminhando para um novo ano. Ainda é início de ano, alguns estão de férias, outros estão de recessos, e olhando para os desafios e para as oportunidades do próximo ano. E eu espero que você tenha passado bem nas festas. Talvez você ainda esteja viajando, já voltou para casa, talvez você ficou em casa, aproveitou para visitar parentes, e assim a gente vai renovando a nossa agenda. Fez faxina na casa, aqui em casa uma faxina, vocês não têm noção, Dona Rosana abusou dessa vez, e assim a gente vai caminhando. Nesse novo ano, a gente começa a fazer promessas de emagrecer, de ler uns 10 livros, de fazer um novo curso, tentar fazer uma viagem, se dedicar mais aos ministérios da igreja, cuidar de alguns outros detalhes da saúde, enfim. Se você vai estabelecer algumas metas, se dedique a cumpri-las, para que no final deste ano, permitindo o Senhor, a gente possa avançar um pouco mais diante da missão que a gente tem na Terra. Diante das últimas notícias, o ano começou com os Estados Unidos fazendo uma incursão na Venezuela para sequestrar lá o Maduro e levá-lo para os Estados Unidos com várias acusações envolvendo terrorismo, envolvendo tráfico de drogas. Houve uma instabilidade primária na Venezuela. A nossa preocupação sempre é com a população de um modo geral e com os nossos missionários, projetos missionários que nós temos lá, nossa Junta de Missões Mundiais. Mas nós publicamos aí notícias trazidas pelo pastor João Marcos, e graças a Deus tudo está transcorrendo bem e o povo está lá. Existe o recesso, a maior parte dos projetos são os PEPs, que são os programas de ensino e alfabetização, e que abençoam muitas pessoas também. E continue orando pelas nações, orando pelo movimento geopolítico do planeta. E será que vamos ver coisas acontecendo entre as nações? Estamos às portas de uma terceira guerra mundial, não sabemos. Um anticristo está surgindo aí, não sabemos. Muito interesse financeiro, interesse nas riquezas que Deus criou no planeta para que os seres humanos pudessem desfrutar delas de uma forma equilibrada. Mas como todos sabem, a ganância, a avareza, o pecado habita no coração dos homens, e mais do que em outro tempo, os Estados Unidos da América continuam impondo seu império e desrespeitando algumas leis. Agora quer a Groenlândia, já quis o Canadá, implicou com o Brasil, enfim. Mas independente disso, nós pertencemos a um reino que ele não é daqui. Nós estamos aqui, nós pregamos esse reino, nós vivemos esse reino, mas olhando para a eternidade. E tudo que nós vivermos aqui são coisas passageiras, efêmeras. E como diz o autor lá de Eclesiastes, o rei Salomão, já na terceira idade, na velhice, tudo é vaidade. Já dizia o pregador, tudo passa. E nós precisamos nos concentrar, priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Nesse momento, então, um texto da palavra de Deus que está no Salmo 28, versículos 6 e 7, diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Independente das circunstâncias, o Senhor é o nosso companheiro fiel. O Senhor cuida de nós em todo tempo. E nesses dias todos que temos por esse ano, esses meses todos, o Senhor estará conduzindo os nossos passos, porque o salmista diz, o Espírito Santo diz na palavra, que Ele é o nosso escudo
e o nosso coração pode confiar no Senhor. Convido você a louvar o Senhor cantando Cantarei, de Elias Loureiro e Marcos Lopes. Cantarei, Senhor, a tua força, pela manhã louvarei com alegria. Daqui a pouquinho eu volto. Bem, depois desse louvor, da reflexão que ele nos traz, quando ele diz que o Senhor, força minha, cantarei louvor, os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos, são somente para o teu louvor. Na segunda leitura, então, em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que coisa linda quando o profeta Isaías escreve sobre isso. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele trabalha para nós. Não que ele seja nosso servo, mas ele trabalha para que nós possamos viver. Que a cada dia eu e vocês, no caminhar da nossa fé, possamos nos dedicar ao Senhor, possamos confiar no Senhor e nos aplicar ao louvor, nos aplicar à oração, nos aplicar à missão,
que é levar Jesus a todos os lugares. Como você tem feito isso? Como você viveu isso em 2025? Ainda temos muita coisa boa para viver aqui na terra e louvaremos ao Senhor cantando: eu espero em ti. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim. Amém? Você vai louvar o Senhor, depois você vai ouvir o Pedro, nosso seminarista, nosso missionário também urbano, que atua na Cristolândia de Madureira. Ele vai falar sobre Atos 6 e preste atenção no que ele vai dizer aí sobre o chamado do serviço. Tá preparado? Daqui a pouquinho eu volto. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Para sempre eu te servirei. Oi, igreja, um novo ano se inicia, 2026.
novos desafios, novas oportunidades. Temos a possibilidade de sermos mais parecidos com Cristo esse ano. A minha oração é para que Deus se revele a você ao longo dessa mensagem, que você o ouça e não somente seja um bom ouvinte, mas consiga colocar em prática aquilo que Deus direcionou você ao longo desse culto. Eu gostaria de ler com você Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos ao versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nada parecido com a igreja atual. Quanto maior o número de pessoas, maior a probabilidade de murmuração. A Bíblia parece que foi escrita hoje de manhã, com Deus sentado à mesa, tomando um cafezinho quente com um pãozinho com manteiga. Quanto maior o número de pessoas, a probabilidade de murmuração ela aumenta de igual forma. Se você tiver 2 pessoas trancadas em uma sala, é capaz de haver murmuração. Então é uma realidade comum. Conforme a igreja primitiva ia crescendo, eles demandavam maior atenção aos órfãos e às viúvas. Porque a pregação, a oração, elas exigem um nível de entrega que gera um cansaço muito grande. Os problemas, eles são maiores. Você acaba delegando mais de você física, emocional e espiritualmente. Então, ali, os apóstolos, a igreja primitiva, estava enxergando a necessidade de dividir essa responsabilidade com os presbíteros, de eleger homens que pudessem se atentar aos detalhes que eles deixariam passar. E eles não deixariam passar simplesmente por estarem fazendo as coisas atabalhoadamente, ou por estarem fazendo de qualquer jeito, ou de maneira acelerada. Não, eles poderiam deixar esses detalhes passar simplesmente pelo fato de que eles estavam preocupados com problemas que demandam mais da pessoa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Não dava para... Existe um livro que é Pense Rápido e Devagar, e explica essa diferença entre tarefas que são de fácil resolução e pouco desgaste e tarefas que demandam maior entrega e são muito mais complexas, são muito mais difíceis. Então, categorize as tarefas nesses 2 modos. Tarefas leves e tarefas complexas. Então, o que os apóstolos eles estavam percebendo? Nós estamos deixando as tarefas mais simples
de lado. Não é questão de humildade. O servir, existe uma grandeza, uma significância no servir, e nada vai tirar essa significância. As duas tarefas são igualmente importantes, mas eles estavam preocupados que uma tarefa mais simples fosse negligenciada. Versículo 2: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estavam querendo fugir do serviço. Eles só queriam que o serviço fosse feito de maneira zelosa. Eles não queriam servir às mesas de qualquer jeito. Eles estavam cansados da pregação do evangelho, eles estavam cansados da oração. Isso tudo são tarefas desgastantes, são incumbências espirituais, são responsabilidades que eles tinham que lidar. Então, eles estavam escolhendo pessoas ali para se atentarem aos detalhes. Eles não queriam somente servir as pessoas. Eu acredito, e aí é minha interpretação, que eles poderiam servir as mesas sem problema nenhum. Mas agora, se eles serviriam as mesas, se atentando e prestando atenção aos mínimos detalhes, aos nuances de cada vida que estava sendo servida, seria difícil. Ninguém consegue administrar um número tão grande de informações assim. Eu, quando estou cansado, existem problemas que eu preciso resolver, eu preciso apagar o incêndio, mas existem problemas que eu acabo deixando para depois, porque eu não tenho emocional, não tenho estrutura para resolver grandes coisas e pequenas coisas ao mesmo tempo. E é uma grande mentira você acreditar que consegue fazer isso com saúde. Talvez você até consiga, mas dificilmente você está saudável fazendo isso. Dificilmente você está dando atenção para as pessoas mais próximas de você. É certo que você está negligenciando algum papel. Não dá. É impossível. A não ser que você tenha uma maturidade muito maior do que os apóstolos da igreja primitiva, ou que você tenha uma nova compreensão a respeito da gestão de tarefas, organização do tempo, que faça você ser um super-herói da fé. Caso não, retroceda, pare um pouco, veja o que você está fazendo, veja o que você precisa fazer no ano de 2026, põe a mão na sua consciência. Será que você está se expondo além do necessário? Será que talvez você dar um passo para trás vai ser tão prejudicial assim? Será que não pode ter chegado a hora em que você não precisa avançar, mas repensar para onde você está indo? Eu, ao ler esse texto, eu sou confrontado com a minha disposição. Nem sempre o que eu estou disposto a fazer é o que Deus quer que eu faça. Nem sempre o que eu quero fazer é o que Deus me direciona a fazer. Por mim, eu faria tudo. Eu acho que, se dependesse de mim, eu me mataria de trabalhar, me mataria de servir. E que beleza! Não é essa a vontade de Deus. Deus já morreu por mim e por você. Ele não quer que você replique o sacrifício dele de maneira literal. Ser co-participante do sofrimento não tem a ver com estafa, não tem a ver com burnout, não tem a ver com cansaço, depressão, excessos. Tem a ver com você servir exatamente no lugar que ele te colocou. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Aí a gente encontra 3 condições para o serviço. Que 3 condições são essas?
A primeira, uma boa reputação. O que seria essa boa reputação? Boa reputação e aprovação dos outros é algo totalmente diferente. Nós não devemos nos preocupar com a aprovação de ninguém, a não ser de Deus. Agora, a reputação, a gente tem que se preocupar, sim. A gente tem que zelar pela nossa imagem. A gente tem que se preocupar com o que a gente fala, como a gente fala, para quem a gente fala. Entender que quando eu e você mudamos de lugar, os limites da comunicação, eles são alterados. Eles precisam acompanhar o ambiente que você está, acompanhar as pessoas que estão te ouvindo e as situações que você está lidando. Não é questão de ser uma pessoa para um ciclo A e outra pessoa completamente diferente para o ciclo B. Entender que talvez a maneira de se comunicar, ela mude um pouco. E as pessoas, elas acabam confundindo essa adaptação comunicativa com a sua identidade real. A sua identidade, ela permanece intacta. Ela não muda quando você muda de lugar. Agora, os limites para que você expresse a sua identidade através da sua comunicação são alterados. E você precisa ter esse discernimento, essa maldade, entre aspas, para compreender que você não pode falar da mesma forma, que você não pode expor o seu ponto de vista da mesma maneira, de forma deliberada. Porque senão, ao invés de apresentar as pessoas ao Evangelho, através da sua vida, você vai estar apresentando as pessoas a você. E não existe nada de bom em nós, a não ser Cristo. Então, quando eu percebo que, poxa, eu mudei de lugar, eu vou mudar a maneira de falar, eu vou mudar a maneira de me comunicar, porque senão eu vou perder essas pessoas. Senão essas pessoas não vão ser capazes de identificar Cristo em mim. Vai ser difícil. Elas não vão perceber na minha fala a congruência da minha fé, que eu estou alinhada com a minha fé de alguma forma. Boa reputação e aprovação são duas coisas diferentes. Não viva pela aprovação de ninguém. Você não presta conta para ninguém a não ser para Deus. Essa é uma convicção firme e deve ser inflexível na sua vida. Você precisa ser aprovado por Deus. Agora, boa reputação. Você deve sim zelar pela sua imagem em relação aos outros. Você deve sim se preocupar se as pessoas entenderam você ou não, se as pessoas tiveram dificuldade de compreender aquilo que você quis passar. E existem dois tipos de falhas, vamos dizer assim. Eu separo em erro e aquilo que eu posso melhorar. Aquilo que eu erro, eu peço desculpa. Aquilo que eu erro diante de Deus, eu peço desculpa. Para quem eu errei, ou para quem eu falei uma palavra meio torta, meio avessa, desculpa. Ponto. Agora, quando eu percebo que a minha falha consiste em eu não ter percebido que o ambiente mudou, que as pessoas mudaram e que a minha maneira de se comunicar, de me comunicar, não foi alterada com isso, eu digo que eu posso melhorar. Que não venha a ser um erro, não precisa trazer peso para cima de mim, eu não preciso me sentir culpado, eu simplesmente não identifiquei que a minha forma de me comunicar, ela precisa sofrer ajustes. E às vezes as pessoas vão ter você como arrogante porque você não mudou a sua maneira de se comunicar. E a palavra que você tem que trazer para você não é que você é arrogante ou que você é duro demais. Se esse for o caso, analise. Pode ser que você seja arrogante e duro demais.
Mas se for de maneira esporádica e você já estiver prestando atenção na forma de se comunicar, na forma de se expressar, traga para você o entendimento de que você mudou de ambiente, mas a sua comunicação não acompanhou esse ambiente. Que você precisa rever a sua sensibilidade com o outro. Você imagina se os presbíteros fossem homens ignorantes ou arrogantes? Você pede ajuda para uma pessoa arrogante e ignorante? Quantas vezes uma pessoa deixou de recorrer a você, deixou de te contar algo importante, porque sentiu medo de compartilhar com você? Sentiu medo de mostrar a vulnerabilidade dela para você? Seu filho, quantas vezes seu filho deixou de compartilhar algo com receio da sua reação? As pessoas costumam te procurar para dizer que erraram, porque é muito fácil você falar para qualquer um que você acertou. Difícil é quando você chega para alguém e fala assim: poxa, eu errei. O que eu posso fazer para não mais cometer esse erro? Quando você começa a construir esse tipo de segurança das pessoas em relação a você, esse é um excelente sinal de que você tem se preocupado com a maneira que você se comunica. Existe a história da mulher de César. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que aparentar ser honesta. Eu não me lembro perfeitamente da história, mas gostaria de compartilhar com você. Estavam acusando a mulher de César de roubo. E ela disse assim: eu não preciso provar nada para ninguém, eu não roubei. E aí as pessoas decapitaram ela. A mulher de César. Não basta que ela seja somente honesta. Ela precisa aparentar ser honesta, porque ela ocupa um lugar de influência. Ela tem um posto de notoriedade em relação à sociedade. Então ela não pode simplesmente ignorar o fato de que as suas atitudes e a sua postura influenciam a massa. Quando a mulher de César fala assim: eu não preciso provar nada para ninguém, eu não roubei nada, as pessoas deduzem que ela não é honesta. Isso é a realidade? Não necessariamente. Mas o que fazer diante desse tipo de situação? Que você é honesto, que você não cometeu determinado erro ou não errou em determinada situação, isso não vem ao caso. Mas qual foi a sua postura ao lidar com essa situação? Ao lidar com esse obstáculo, ou quando você foi interpelado, qual foi a sua reação ao lidar com isso? Ainda no versículo 3, cheios do Espírito, é o segundo pré-requisito para o serviço. No ano de 2026 é certo que você vai assumir novos desafios. Se você já não fez aquela listinha, aquele checklist do ano que se inicia. Nesse ano eu vou emagrecer 10 quilos, comprar uma BMW, vou me mudar para frente do mar, dar uma oferta de 10 mil para o seminarista da PIB de Cascadura. É certo que você já fez a sua listinha. Mas o que você precisa entender? Fora as brincadeiras, você precisa saber que todo desafio gera um encargo espiritual sobre a sua vida. Todo desafio Todo desafio faz com que você tenha que forçar um pouquinho mais o motor.
A pergunta que eu te faço é se você tem gasolina para acelerar um pouco mais. É se você tem cabeça, se você tem recorrido a Deus da mesma forma que os desafios têm se apresentado a você. Ou se você tem abraçado novas responsabilidades sem manter um relacionamento com Deus. A certeza que talvez você esteja andando na banguela, quando o carro acaba o combustível e você coloca ele em ponto morto e ele só anda com a velocidade que você já empregou. Será que a sua vida ela tem andado na banguela? Será que o seu ministério está sem tração? Será que você não tem percebido que você assumiu novas responsabilidades e o teu relacionamento com Deus precisa estar alinhado com essas responsabilidades assumidas por você? Um outro ponto é sabedoria. Além de você manter uma boa reputação e ser cheio do Espírito, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter domínio sobre o que é sua responsabilidade. Não adianta você ser responsável por algo que você não sabe como funciona, algo que você não domina. Talvez o problema não seja nem dominar. Talvez o problema seja você acreditar que já sabe. Você acreditar que já domina de alguma forma. Pior do que o burro é aquele que acha que sabe de alguma coisa. Então, seu tempo de ministério não quer dizer nada. O seu tempo de empresa não quer dizer nada. O seu tempo na faculdade também não quer dizer nada. O seu tempo de profissão também não quer dizer nada. O que vai ditar a sua autoridade é a sua sabedoria, não o seu conhecimento. Conhecimento, o meu irmão tem. O meu irmão tem 10 aninhos, ele tem conhecimento. Talvez mais conhecimento do que eu e você tínhamos na idade dele. Mas ele não tem sabedoria. É certo que o meu irmão, ele não errou o suficiente para ser sábio. Não teve experiências o suficiente para ser sábio. Ou melhor, não aprendeu com as experiências que ele teve. Porque o que dita a sabedoria, o termômetro da sabedoria não é o quanto de experiência você tem, mas sim o quanto você aprendeu das experiências que você teve. Aí nasce a sabedoria. A sabedoria também vem de ouvir muitos conselheiros, muitas pessoas que erraram, para que você não cometa o mesmo erro que elas cometeram. Para que você não tenha que lamber o dedo e enfiar na tomada para saber que dá choque. Esses são as três condições para o serviço excelente. A primeira, boa reputação. Segunda, ser cheio do Espírito. E a terceira, ter sabedoria. Não confunda conhecimento, tempo de ministério, idade, tempo no trabalho com sabedoria. A sabedoria ela é obtida de duas formas. Ou quando você erra por si só, ou quando você recorre a alguém que já errou bastante e que tenha a humildade de virar para você e falar assim: cara, não faz isso não, porque eu fiz e eu errei, eu levei mais tempo, foi mais difícil, foi mais complicado, eu gostaria de ter feito de outra forma, mas infelizmente eu errei. Não comete esse mesmo erro. Isso é sabedoria. Conhecimento você aprende na sala de aula. Conhecimento, se eu abrir agora aqui o ChatGPT, eu vou ter acesso a um conhecimento, a uma rede neural gigantesca. O ChatGPT ele proporciona isso para a gente hoje. Então, conhecimento qualquer um tem. Agora, sabedoria, somente quem
foi capaz de aprender com os seus erros e aprender com o erro dos outros. Tanto que quando Paulo instrui Timóteo, ele fala: Timóteo, procure homens fiéis e idôneos. Uma característica em comum de todos os apóstolos é a humildade, é a perseverança, a capacidade de errar e continuar tentando. Não é você saber que você tem um problema. Eu poderia dar um tiro na cabeça de fulano, mas eu não vou fazer isso, e por não fazer isso, eu sou bom. Não, cara. Você não deu, eu quero mudar o jogo que você está jogando. Você não deu um tiro na cabeça de alguém, parabéns. Você não fez mais que a sua obrigação. Agora, como é que você pode edificar a vida dessa pessoa? Essa deve ser a sua perspectiva diante dos problemas que você tem que lidar no seu dia a dia. Não é porque você não fez algo ruim, mas o que você fez de bom? Quarto, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu vou ajustar o meu foco. Eu vou tornar da coisa principal a coisa principal. Eu vou fazer o que eu devo fazer. Eu vou ocupar o lugar que o Senhor designou para que eu ocupasse. Vou desempenhar a melhor função. Vou fazer da melhor maneira. Independente das pessoas, independente da estrutura. O que Deus chamou você para fazer? Qual o seu lugar no reino? O que está sob sua responsabilidade e pode estar sendo negligenciado por você? Qual a habilidade, dom que Deus deu a você e você tem colocado de lado? Será que nesse ano de 2026 você poderia tomar alguma atitude ou decisão que colaborasse para que você ocupe o lugar que Deus separou para você? No corpo de Cristo existe lugar para todo mundo. Se faça essa pergunta, reflita, desde que Deus traga ao seu coração o lugarzinho dentro da igreja que está separado para você. Inveja, você almejar o lugar do outro, só diz respeito a você. É um grande indício de que você não sabe o seu lugar, não sabe qual é a sua função. Versículo 5. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A igreja entrou em concordância. Como ministros, vocês precisam entender que o direcionamento do Espírito, ele vai ser confirmado pela unanimidade da igreja. O direcionamento do Espírito, vai mover a igreja em unidade e não dissensão. E se houver algum contraponto, deve ser extremamente racional e justificável. Até porque quando Deus decide fazer algo, não existe ninguém que possa se colocar contra ele. O direcionamento de Deus move a todos. Nós somos pessoas capazes de movermos pessoas. Qual o direcionamento que Deus deu a você que você ainda não compartilhou comigo, que você ainda não compartilhou com o pastor? Qual ideia que você teve? Qual sugestão que você pode pôr em prática que você ainda não se responsabilizou? O que você ainda não fez no ano de 2025 que você pode fazer agora no ano de 2026?
Versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Então, é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que Deus move a igreja também responde ao mover de Deus. Então, Deus moveu a igreja, show de bola. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa responder a esse mover. A igreja precisa se posicionar a partir de um direcionamento. O direcionamento ele tem que vir acompanhado de um posicionamento. Caso contrário, é gerado algo chamado hipocrisia. E a hipocrisia, quando pregada, gera corrupção. Porque você está falando a respeito de algo que você mesmo não vive. Eu luto para não ser reprovado por aquilo que eu prego. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de ser hipócrita. Será que você não tem o mesmo defeito que eu? Será que nós não somos parecidos nisso? Eu tenho que melhorar muito. Mas olhe para você. Essa tendência, ela faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos. O que a gente precisa fazer para não ser hipócrita? Receber um direcionamento e nos posicionarmos acerca desse direcionamento. Versículo 7. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A igreja crescia. A capacidade de administração de uma igreja deve crescer na proporção em que ela aumenta, na proporção em que os números aumentam. Quanto mais pessoas, mais critérios administrativos surgem para que ninguém seja negligenciado. E, ao mesmo tempo que essa necessidade administrativa aumenta, aumentam também a necessidade de sacerdotes e líderes. Em quem você tem se espelhado? Qual tem sido sua referência? Quem tem ensinado você? Quem tem repreendido você? Que amigos que você tem na caminhada? Pastor, me repreende antes mesmo de eu errar. É igual aquela mãe que bate no filho antes dele fazer besteira. Que aí ele já fica ligado, fica atento. Quem é esse cara para você? Quem te instrui? Quem fala, não, cara, vai devagar, é por aqui. Presta atenção nisso, você está deixando passar isso aqui. Quem exorta você? Quem repreende você? Quem cuida de você? Quem dá atenção para você? E quem você tem cuidado? Você tem investido tempo com as pessoas à sua volta? É fácil ser seu amigo? Ou você é uma pessoa difícil de se amar? Dê oportunidade para as pessoas chegarem até você. Seja hospitaleiro, moderado, todos os pré-requisitos de um discípulo, de um presbítero, por bem dizer. Reflita sobre isso. E no ano de 2026, que eu e você, nós possamos caminhar juntos. O reino de Deus é um reino feito de amigos. E que essa seja a sua relação com a sua igreja, com o corpo de Cristo, com a primeira igreja batista de Cascadura. Um grande abraço e a gente se vê no domingo. Bem, meus irmãos, vamos finalizando o culto desta noite, desta semana. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho aí sobre esse texto, quando a igreja de Cristo crescia e precisava de pessoas, nesse caso eram os homens,
que precisavam ser levantados, e as mãos foram colocadas sobre eles, e eles cuidavam das necessidades da igreja, e tivemos ali os 7 primeiros diáconos, apesar de o termo não estar ali, mas nós os temos como homens que estavam servindo ao Senhor. Mas lembre-se, né, tem que ter boa reputação, tem que ter sabedoria e fé para fazer a obra do Senhor. Nesse caso específico, mas de um modo geral, porque todos nós somos diáconos, todos nós servimos uns aos outros e temos como exemplo Cristo Jesus, o servo dos servos. Amém? Queridos, se Deus permitir, no próximo domingo teremos nosso primeiro culto presencial, onde estaremos celebrando a ceia do Senhor às 10h15, se Deus assim permitir. Lembrando que em todo o tempo da nossa jornada o Senhor está conosco. Continue buscando fazer a vontade do Senhor, continue se dedicando àquilo para qual o Senhor te chamou. E lembrando, queridos, que antes da fundação do mundo, antes do haja luz, o Senhor já nos amava. O Senhor já preparou boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Se tu estás me vendo agora, se vocês estão participando deste culto, é porque o Senhor ainda confia em você, confia a você a missão. Não terceirize aquilo que Deus colocou para fazer. Cada um de nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos uma missão específica, que nós sejamos resposta de oração, que nós sejamos em todo tempo homens e mulheres santos, que vivem em retidão, que vivem numa história de amor por Jesus, que apesar da nossa herança adâmica, apesar do pecado original em nós possamos, na caminhada do dia a dia, experimentarmos o renovo do Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Ocupe a sua mente com a palavra do Senhor, se dedique à oração, se dedique à intercessão, e em todas as oportunidades que o Senhor te der, fale do grande amor de Jesus, fale sobre aquilo que Ele fez na sua vida, testemunhe daquilo que Ele tem feito na sua história, continue cuidando bem da sua vida, da sua saúde, da sua família, e juntos vamos caminhando, fazendo a vontade do Eterno, ok? Bom restante de semana. Um grande abraço, fique na paz e até lá.